relato de hoje foi me enviado pela escrita Almira T. Martins. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. Meu nome é Almira. O relato que eu vou contar para você e seus inscritos agora aconteceu comigo no ano de 1975. Na época do relato, eu morava em uma cidadezinha interiorana de Belém do Pará e eu estava prestes a completar 18 anos. Comecei desde muito cedo a trabalhar numa fazenda como auxiliar de cozinha. Eu conhecia bem o dono dessa fazenda, GRP, e sua família. Como os lobisomens envolvidos ainda estão vivos e eu tenho alguns familiares meus que ainda moram na cidade, que fica próxima a essa fazenda, peço a você que, por favor, não diga o sobrenome das pessoas envolvidas, para que assim eles não sejam expostos. Agradeço a você por me conceder esse direito. Espero que seus inscritos entendam, mas o seguro morreu de velho e a segurança é tudo. O dono dessa fazenda se chamava seu Erdínio e eu era muito amiga do filho dele. Afinal, minha família sempre prestou serviço nessa fazenda. Minha mãe era antiga cozinheira e eu ia com ela trabalhar juntamente com meu irmão caçula, até que ela teve um derrame e perdeu o movimento do lado esquerdo do seu corpo. Então, eu assumi o lugar de minha mãe e minha mãe passou a ficar em casa com meu irmão caçula enquanto eu ia trabalhar. Meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos e desde o seu falecimento éramos somente eu, minha mãe e meu irmão, que na época do relato tinha 10 anos de idade. Então, como eu sempre estava na fazenda com minha mãe e meu irmão, já que o patrão, que era viúvo, permitia, nasceu uma grande amizade entre mim e Genaro, o filho do patrão. Genaro GRP era a bondade em pessoa. Nem parecia patrãozinho. Muito pelo contrário, parecia que era um empregado. Ajudava todos. Os peões, as empregadas, o pessoal da cozinha era um ser de luz e nos respeitava. Os empregados mais antigos diziam que ele era como a falecida mãe dele. A bondade e justiça em pessoa. Muito diferente do pai, pois seu Erdínio era o próprio capiroto. Mal educado, carrasco, e tudo que ele fazia era em prol do próprio favorecimento. Era um senhor arredio e tinha uma caatinga que era possível perceber quando ele se aproximava ao longe. As pessoas que estavam na cozinha, onde eu trabalhava, diziam: "Cuidado, lá vem o patrão." Dona Titina, que era a empregada mais antiga da fazenda, sempre me dizia: "Menina Almira, tome cuidado com o patrão. Esse cheiro de cachorro molhado catinguento é a manifestação do mal que está dentro dele." Muitas vezes Dona Titina me dizia isso, GRP, e eu, todas as vezes que escutava, perguntava a ela: "Mas, Dona Titina, que mal é esse que o patrão Erdínio carrega?" E Dona Titina me dizia, fazendo sempre o sinal da cruz, GRP: "Melhor você nem saber, minha filha, melhor você nem saber. Apenas fique longe dele, entendeu? Faça seu trabalho aqui na cozinha e fale o menos possível com o patrão. Quanto menos ele notar sua presença aqui, melhor." Toda vez que eu chegava em casa, eu comentava com minha mãezinha sobre o quanto o patrão era estranho. E minha mãe dizia para mim que ele sempre fora assim. Era só eu fazer o meu trabalho e não dar atenção ao patrão. Além de limpar, Dona Titina sempre servia à mesa e tinha contato direto com o patrão.
Mas num belo dia, GRP, Dona Titina não tinha ido trabalhar devido a ela ter que ir ao médico. Então, eu tive que pela primeira vez servir a mesa para o patrão e o patrãozinho Genaro. Quando o seu Herdínio me viu, GRP, ele se comportou de uma maneira que me deixou constrangida e totalmente apavorada. Assim que eu me aproximei da mesa e comecei a servi-los, Genaro me cumprimentou com um olhar e eu retribuí. E o patrão, seu Herdínio, se levantou, se aproximou de mim e começou a me cheirar, dizendo: então você é a filha da Lúcia, não é? Eu, trêmula, mal conseguia responder. Juntei forças, Deus sabe lá de onde, e disse baixinho, totalmente apavorada: sim, senhor, sou eu. E foi aí que o Genaro se levantou e disse ao pai: o senhor está atrapalhando a moça, pai. Ela está com uma panela pesada de sopa e essa panela está quente. Por favor, deixe ela trabalhar tranquilamente. Então o maldito velho atrevido olhou com um olhar de puro ódio para o filho e disse, se sentando novamente: já que você pediu, por favor, Genaro, vou me sentar. Quando eu acabei de servi-los, GRP, Genaro me disse: Almira, chamarei você assim que acabarmos, para que você possa recolher tudo. Por enquanto, muito obrigada. Acenei com a cabeça para o Genaro, agradecendo a ele pela bondade e gentileza, e saí dali. E assim que entrei no corredor da casa, parei, pois pude ouvir o velho senhor Dínio dizendo ao filho: lembre-se de quem manda aqui, Genaro. Pelo visto, você gosta da moça? Aí o velho riu muito alto e continuou: você é esperto, meu filho. Ela é jovem, doce e parece ser apetitosa. Genaro GRP alterou a voz com o pai e indagou: não se aproxime de Almira, pai. O senhor já tem distrações suficientes por aí. Não permitirei que o senhor faça mal a ela. O velho senhor Herdínio deu um murro na mesa, GRP, e disse ao filho: você igualzinho sua mãe. Uma vergonha para nossa raça. Não esqueça do que você é, Genaro. Você, por mais que não queira, é igualzinho a mim. Eu caminhei rapidamente para a cozinha, GRP, e só voltei depois que o Genaro me chamou, dizendo que seu pai e ele já tinham acabado a refeição. Genaro bondosamente me ajudou a recolher a mesa e me pediu desculpas pela atitude grosseira do pai. Eu, que tinha muita intimidade com Genaro, disse a ele: espero que você não me julgue mal, meu amigo, com o que vou te dizer agora, mas seu pai me dá calafrios. Por que ele não é bom como você? Genaro sorriu para mim, GRP, e disse: não se preocupe, minha amiga, é apenas o jeito do meu pai. Acredite, protegerei você. Aqui você está segura e não permitirei que meu pai te faça mal. Você tem minha palavra. Genaro tinha a minha idade, GRP, e era um homem elegante, estudado e muito bonito. Mas o que mais o tornava incrível era sua simplicidade e bondade. E ele, ao contrário do pai que cheirava a cachorro molhado, tinha um cheiro agradável, como se ele usasse um perfume amadeirado. Terminamos tudo e o dia seguiu tranquilamente. Depois de um dia cansativo de trabalho, eu fui embora para minha casa. Contei tudo para minha mãe, GRP, e minha mãe ficou muito apreensiva. Disse que talvez fosse melhor aceitar a proposta da irmã dela, minha tia Laura, e irmos morar com minha tia Laura em São Paulo. A casa que morávamos era alugada e minha mãe recebia a aposentadoria do meu pai. Segundo minha mãe, conseguiríamos nos virar tranquilamente, afinal ela tinha certeza que em São Paulo eu poderia arrumar um emprego. Eu não queria ir embora, GRP, estava acostumada a viver ali, afinal era a minha terrinha natal.
Mas depois que o patrão crescer o olho em mim, concordei com minha mãe. E ela ficou de conversar com minha tia Laura para saber se a proposta de minha tia ainda estava de pé. A situação na fazenda foi ficando insustentável, GRP. O patrão, seu Herdínio, me sondava, vivia de olho em mim e começou a aparecer na cozinha muitas vezes. A cara de pau do desgraçado era tanta que ele sempre chegava na cozinha e pedia para o resto das empregadas saírem, para que ele pudesse ficar sozinho comigo. Mas graças a Deus, Genaro estava sempre no encalço do pai. E toda vez que o pai tentava me acuar, Genaro aparecia e me salvava. E numa dessas investidas do seu Herdínio em mim na cozinha, enquanto eu estava preparando a comida, Genaro apareceu e perguntou ao pai se ele precisava de alguma coisa. E aquele velho fedorento e asqueroso, com um sorriso sarcástico, disse ao filho que não. Ele apenas queria ter certeza que a carne dele estaria bem mal passada, sangrando. Afinal, ele não gostava de carne bem passada. Trabalhar ali para mim, GRP, sempre fora motivo de alegria, e agora eu vivia com medo e totalmente apreensiva. Minha mãe conseguiu falar com minha tia Laura e acertou tudo com ela. Então, GRP, eu conversei com o Genaro e expliquei a ele que eu iria embora morar com minha tia em outro estado, pois minha mãe queria estar próxima à sua irmã. Como ainda era dia 15 do mês, eu disse ao Genaro que eu trabalharia para ele até o dia 30, para que assim o mês fechasse e eles tivessem tempo de arrumar outra pessoa para trabalhar no meu lugar na cozinha. Genaro ficou muito triste, GRP, mas disse que me entendia e me apoiava. Ele falaria com seu pai, ele acertaria tudo comigo e ia pedir para dona Titina arrumar outra pessoa para trabalhar no meu lugar. Logo a notícia se espalhou e o patrão, seu Herdínio, não gostou nada da história. Eu descobri isso através de dona Titinha. Afinal, ela ouvira uma conversa do patrão e do patrãozinho Genaro e percebeu o descontentamento do seu Herdínio ao saber que eu ia embora, GRP. Os dias se passaram e foi tudo bem tranquilo. E no dia 30 do mês, que seria meu último dia ali, o patrão, seu Herdínio, fez questão que eu fizesse um banquete para o jantar. E com isso, ao invés de eu ir para casa, como eu sempre ia às 5:30 da tarde, eu acabei indo para casa às 7 horas da noite. Senti que aquele velho desgranhento fizera aquilo de propósito. Mas como ele era um demônio, pensei comigo: ah, tá querendo que eu fique aqui de qualquer maneira? Mas eu vou me empenhar e terminar meus afazeres o mais rápido possível. E vou sumir daqui. Assim que terminei tudo, me despedi de Genaro, que me deu um abraço fraterno e me disse que se um dia eu precisasse dele para qualquer coisa, ele estaria sempre ali para me estender a mão. Com lágrimas nos olhos, me despedi de Genaro e saí na surdina, aproveitando que fazia algumas horas que o velho patrão, seu Herdínio, tinha se recolhido em seu quarto e disse que não queria ser incomodado. Dona Titina me acompanhou, caminhou comigo até um certo pedaço da estrada de terra, em lágrimas me abençoou e se despediu de mim. Depois ela foi embora para o sítio dela e eu caminhei para minha casa. Eu estava triste por nunca mais ver Genaro, Dona Titina e mais outros empregados da fazenda. Mas ao mesmo tempo eu estava feliz em saber que jamais veria aquele bode velho do seu Herdínio na frente. No dia seguinte, começaríamos a rumaria até São Paulo. Iria ser 2.899 quilômetros de Belém do Pará até São Paulo, GRP.
Dissipei meus pensamentos e me concentrei na minha caminhada. Afinal, eu queria chegar em casa logo, estava muito cansada. E foi aí que um cheiro de cachorro molhado, catinguento, empesteou o ar. Minhas pernas começaram a tremer. Eu sabia o que aquele cheiro significava, GRP. Com certeza o velho desgraçado do seu herdinho estava me seguindo pelo mato. Acelerei o passo. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu ouvia algo caminhando pelo capim alto e, apesar do cheiro ser como o cheiro do seu herdinho, percebi que aquilo tinha passadas pesadas e parecia ser um animal. Então eu parei e percebi que aquilo que estava no meio do capim alto também parou. Eu ouvi uma respiração pesada, muito cansada. Ah, GRP, eu nunca senti tanto medo em toda a minha vida. E aí eu fiz o que toda moça na minha idade faria. Eu resolvi correr. Eu corria e olhava para trás. Comecei a chorar em pânico. E quando eu olhei para trás e virei para frente novamente, bati em algo. Foi tudo muito rápido. O impacto me fez cair no chão. E quando eu vi no que eu tinha batido, quase tive um infarto ali mesmo. Aquilo era enorme. Tinha uns 2 metros de altura. Negro, com olhos vermelhos feito fogo. Tinha dentes que não cabiam na boca. Era muito peludo. Forte em cima e parecia que as pernas daquele ser estavam quebradas. Aquele ser, GRP, babava muito, tinha a respiração cansada e eu fiquei totalmente petrificada. Aquilo ficou sobre 2 patas e começou a caminhar na minha direção. E eu gritava feito louca no chão. Não, por favor, vá embora, não me machuque. Aquele ser era uma mistura de homem e cão e tinha um olhar diabólico, me vendo implorar aos prantos. Pela piedade dele, aquele ser abriu um sorriso para mim, como se risse da minha cara. E quando eu achei que eu morreria ali mesmo, afinal nem correr eu conseguia correr, do nada algo surgiu do meio do capim alto, pulando em cima daquele ser de olhos vermelhos. GRP, foi tudo muito rápido. Um cheiro amadeirado empesteou o ar, se misturando à caatinga de cachorro molhado. Era um outro ser surreal, que apesar de muito parecido fisicamente com o primeiro ser, tinha 2 diferenças, pois esse segundo ser tinha olhos amarelos e um cheiro agradável. Esse ser de olhos amarelados começou a rolar no chão com o ser de olhos vermelhos e o mordia segurando-o fortemente. Então, GRP, aquele ser de olhos amarelos que estava por cima do ser de olhos vermelhos, olhou diretamente para mim. E eu reconheci ali, naquela deformação toda, o Genaro. Eu não pude acreditar na hora. Achei que eu estava ficando louca. Eu não sei como te explicar, GRP, mas tive a certeza que aquilo ali era o meu amigo Genaro, sim. E esse ser de olhos amarelos me fez um sinal com a cabeça e eu entendi perfeitamente que era para mim correr. Levantei com as pernas trêmulas, GRP, e corri sem olhar para trás, tampando os meus ouvidos, pois os barulhos de rosnados que eu ouvia ali eram petrificantes. Corri muito, GRP. E quando cheguei em casa, parecia que meu coração ia sair pela boca. Eu só chorava. E por mais que a minha mãe tentasse descobrir o que tinha acontecido comigo, eu não conseguia falar. Depois de muita água com açúcar, fui me acalmando e contei tudo o que me acontecera à minha mãe. Minha mãe, coitada, ficou desesperada. Se sentiu culpada, pois devido a ela ter tido derrame, eu fui trabalhar lá na fazenda no lugar dela. Ah, GRP, era muita loucura. Cheguei a achar que eu estava ficando realmente doida. Perguntei para minha mãe o que poderia ser aqueles animais.
E minha mãe, com a voz trêmula, disse para mim: lobisomens, minha filha. Eu vou te contar uma história que vai fazer com que a sua experiência faça total sentido. Quando Dona Aurora morreu, ela não morava mais com o seu Erdínio. Segundo Dona Titina contava, Dona Aurora abandonara o marido e fora morar com seus pais. Pois, segundo Dona Aurora, o marido se transformava em um lobisomem. Ela tinha certeza absoluta disso e expôs a sua opinião e não escondeu ela de ninguém. E numa noite que o patrão, seu Erdínio, saiu, Deus sabe lá pra quê, Dona Aurora foi-se embora para a casa de seus pais, com o filho deles pequeno, o menino Genaro. Algum tempo depois, Dona Aurora veio a falecer. E depois de sua morte, o filho deles, o menino Genaro, voltou a morar com o pai na fazenda. Dona Aurora sempre foi considerada louca. Ninguém acreditou nela quando ela disse que o marido se transformava em uma fera. Nem mesmo os pais de Dona Aurora acreditaram nela. Essa história, Almira, foi me contada por Dona Titina, já que na época do acontecimento ela já era funcionária do seu Erdínio. E agora temos a certeza que Dona Aurora disse a verdade. Ela não era louca. Com certeza, o lobisomem de olhos vermelhos que te atacou era o seu Erdínio. E o lobisomem de olhos amarelos que te salvou era o filho dele, o Genaro. Respirei fundo, GRP, e perguntei se minha mãe acreditava em mim e em tudo que eu tinha passado. Minha mãe me abraçou e disse: claro que eu acredito em você, filha, mas a melhor coisa a fazer é irmos embora daqui. Me diga uma coisa, você não disse ao Genaro para onde iríamos, disse? Eu, GRP, totalmente abobada, disse à minha mãe que não contei para que estado iríamos. Somente disse que iríamos para outro estado. Minha mãe, então, mais aliviada, continuou. Você fez bem, minha filha. Afinal, o Genaro parece ser um moço muito bom. Salvou sua vida, mas não se esqueça que ele tem um pai do capeta. Tente se acalmar. Amanhã vamos embora daqui e iremos começar de novo. Eu não consegui dormir aquela noite, GRP, e ao amanhecer o dia, partimos dali para nunca mais voltar. Hoje eu sou casada, tenho filhos, netos, e minha mãe faleceu em 2010. Através de parentes por parte do meu falecido pai, descobri que a fazenda ainda existe. Descobri também que Genaro nunca se casou e que seu Erdínio ainda é vivo. Porém, vive trancado em um quarto e dificilmente alguém o vê. Dona Titina morreu em 1990 e, graças a Deus, nunca mais vi o tal do seu Erdínio na minha frente. Sinto muitas saudades do meu amigo Genaro, que era um ser de luz, apesar de carregar uma terrível maldição. E salvou minha vida, cumprindo a promessa que me fizera de me proteger contra as maldades de seu pai. E aquele velho desgraçado, GRP, ainda está vivo apesar dos seus atuais 105 anos. Pelo menos na época do relato, o desgraçado dizia ter 60 anos. Mas eu tenho cá minhas dúvidas se ele não seria muito mais velho. Olha, GRP, Deus sabe quanta terapia eu fiz em minha vida devido a tudo isso que passei. E tem gente que ainda tem a pachorra de dizer que lobisomens são contos de terror. Contos uma merda. Acordem, lobisomens existem sim. Não vim aqui para provar nada, muito pelo contrário, eu quero distância desses seres. Apenas compartilhei com vocês seus escritos porque minha filha insistiu muito, dizendo que eu permaneceria no anonimato e minha história não poderia morrer comigo. Além do que, você, GRP, é um ser de luz que me escutou, me aconselhou e foi muito educado e paciente comigo, dizendo que eu não deveria contar o relato forçadamente, somente se eu realmente sentisse essa necessidade de compartilhar. Admiro você, pois qualquer outra pessoa no seu lugar não pensaria nos sentimentos dos seus escritos, apenas iria querer narrar mais um relato. E uma frase sua foi o estopim para que eu tomasse a decisão de te enviar o relato,
pois você me disse: eu já vi a fera, sei o que você sentiu, sei como você se sente. Quando você se sentir preparada e se um dia você quiser, me envie seu relato. Tivemos essa conversa há 1 ano atrás e você sempre foi atenciosa comigo, mesmo eu não estando preparada para contar o meu relato para você. Até que finalmente criei coragem e resolvi te escrever. Agradeço você por toda a atenção que você me deu e não conheço pessoa mais adequada para narrar o meu relato que você. Peço a Deus que proteja você e seus inscritos adoráveis de todo o mal que caminha sobre a terra. Nesse mundo de meu Deus, minha amiga GRP, tem gente boa e tem gente ruim. Assim também são os lobisomens, afinal, não deixam de ser seres humanos. E com a minha experiência, fica comprovado que se o ser humano for bom, como Genaro, mesmo carregando a maldição, vai continuar sendo bom no estado de fera. Mas se for ruim como o seu Herdínio, misericórdia, vai ser a cópia do capiroto andando pela terra. Procure sempre proteção divina, afinal somente o bem pode vencer o mal. Abraços da sua escrita e admiradora, Almira T. Martins. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha escrita Almira T. Martins, que muito gentilmente me enviou a sua história. A você, minha amiga querida, um treva beijos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está a GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima, escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, a idiotice humana não tem limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um treva beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.